Mas enfim, voltando para a questão metropolitana, não sei se você ia comentar alguma coisa aí. Não, pode falar. Eu acho que Sorocaba precisa começar pelo micro para atender essa estruturação, mas precisa também ter um plano. Eu acho que o projeto precisa primeiro ter um projeto, né? Então, o que seria? A gente precisa cuidar do crescimento, para onde vai crescer, como que vai ser as vias, né? As vias, seja férrea, seja por, sei lá, metrô, seja o que for. E você estruturar isso e dar condições para as outras cidades que são vizinhas absorver isso também, de certa forma, né? Porque se Sorocaba crescer só pensando em Sorocaba, a gente deixa de reconhecer outras cidades que têm potenciais. E tu mesmo tá beirando Sorocaba ali, né? Vizinho ali, que já teve potencial de absorver, absorver grandes bairros de Sorocaba e cuida muito bem dessa questão histórica, tem bastante questões turísticas, né? Então, acho que já que é uma região metropolitana, cada um tinha que aprender com cada cidade, né? Tem cidade que faz muito bem a área industrial, tem cidade que faz muito bem a histórica, tem cidade que faz muito bem a agricultura e compartilhar disso. Não que Sorocaba precisa ser uma cidade que faça agricultura, né? Mas o que eles podem ajudar? O que a região metropolitana pode ajudar para essas cidades vizinhas ter esse crescimento? De investimento, de qualidade de vida, né? Ó, só para receber aqui da produção, os dados aqui são 27 municípios e 2.666.000 habitantes, uma estimativa do IBGE de 2016. Então, o problema é que é muito antigo, né? É uma apresentação aqui da região metropolitana de Sorocaba. Uhum. Né? Então, a agência... eu lembro que quando eu estava na faculdade, né? Eu acho que eu estava saindo... acho que estava na faculdade, estava se discutindo esse plano de Sorocaba se transformar na região metropolitana. Eu lembro muito que o que se falava principal era que o jogo político era mais importante do que o crescimento da cidade. Sim, sempre foi. Mas assim, eu acho que pra gente falar em urbanização, falar em região metropolitana como de fato como que de fato deve funcionar, falta-se um planejamento, cara. É complicado se discutir. Tipo, Campinas, eu vejo, estive pouco tempo lá, mas eu vejo que a cidade, ela tem até como posso dizer, um potencial maior do que ela é hoje. Você vai na cidade, muitas das coisas funcionam, coisas que não acontecem, apesar de ter muito trânsito, apesar de você se sentir em Campinas como se você se sente em São Paulo muitas vezes. Só que tem muitas situações ali que você vê que tem um planejamento da cidade. Então você percebe que há um aproveitamento das malhas viárias e tudo mais. Em Sorocaba ainda você não vê isso, porque acho que em Sorocaba ele viveu muito do passado, não se atualizou com o tempo. Você percebe que a área central está desatualizada, você percebe que onde se movimenta mais pessoas na zona norte esteve muito tempo abandonada. Tipo, as pessoas faziam aquilo por necessidade, não porque tinham um incentivo para acontecer, né? Mas assim, a gente está falando de cidade ainda. Então assim, como que a gente fala de uma região metropolitana, sendo que o ponto focal que é Sorocaba tem diversos problemas, né? E como que a gente vai pensar nisso em uma região em macro, né? Que se devia... Não, nem a casa tá criticando a casa. Então, exatamente. Então a gente precisa começar... Eu penso que precisa se começar a pensar no micro, mas também pensar o que cada cidade pode oferecer. A gente percebe, por exemplo, até pouco tempo atrás, a prefeita de Itapetininga, acho que estava comandando, era presidente de um grupo que eu não lembro o nome, que comandava, vamos dizer, as decisões aqui do grupo, né? Isso. Representante, né? Aí, resumindo a história, se existia uma briga de quem que ia comandar. Aí o prefeito de Sorocaba foi lá e fez algumas ações em paralelo do que estava se fazendo, porque acho que ele não concordava com as ações que ela fez devido à Covid, e daí falou, tô fora do negócio. E não, a gente tem que pensar em conjunto, né? Porque assim, por exemplo, se Sorocaba crescer, as outras cidades vão crescer. Por exemplo, Itapetininga, eu cresci, muitas das coisas de saúde extrema, tipo, situações graves, você tem em Sorocaba até hoje.